eu acho que eu busco Sua a fé. crença. Eu busco. Que, aliás, você aprendeu muito com sua mãe Zilda, Isso, né? minha Que mãe te catequizou ali. Minha mãe era catequista. Ela era catequista. Não foi ela que me catequizou, mas apesar que não deixe de ter catequizado, Exatamente. Né? Porque, em casa, de novo, alguém teve que cuidar de mim para eu sobreviver. Sim. Eu sozinho não sobreviveria. Alguém teve que cuidar de mim, Eu né? quero falar um pouquinho sobre esse aspecto. Você é um homem, então, vamos, não religioso. Você é um homem de muita fé, você tem a sua fé, você tem os seus valores e sua verdade. E hoje em dia a gente associa muito o Ricardo Ventura ao lance do cara da verdade, não minta pra mim e tal. Mas o Ricardo Ventura é o cara que cresceu em cima de uma loja de calçados. Isso. O vô trabalhava na loja, o pai. Você tinha ali Cecília, aquela... eu tô com medo de você. Eu tô com medo dessa mulher. Isso porque eu ainda nem falei... Tô com medo! Isso porque eu ainda nem falei de tia Neidinha, sua mãe tia doida. Neidinha! Por favor. Eu tô achando que você leu meu livro, espero que você morra, hein? Não. Tia Neidinha que te ensinou a rir dos seus problemas. Mas isso vamos mesmo, lá. importante. Eu acho que você é o cara que você foi criado na essência do vendedor. Isso. Então, muitas vezes, quem te escuta falar pode falar assim, Ricardo é um grande vendedor. Ele, na verdade, ele tá isso só... pra mim é um elogio, no sentido, nesse sentido. Então, se eu pegar, como eu já falei, não quero te cortar já cortando, eu falava assim, quanto eu tava na pele de vendedor e alguém falava, você é um grande vendedor, você ficava com raiva. Eu ficava com raiva. Exatamente. Por quê? Porque quando você o comprador te percebe que você está vendendo algo, ele não gosta. As pessoas gostam de comprar, elas não gostam que lhe vendam nada. As pessoas não querem ter a sensação que estão sendo levadas a comprar. A comprar, mas ela tomou a decisão. Sim. Mas agora, quando você fala esse vendedor, que para mim soou um comunicador, é isso. Né, porque eu estou me comunicando aqui, isso eu acho Você fantástico. está vendendo sua ideia. Claro, e isso que faz, como a gente disse... pessoas que têm a capacidade de se expressar melhor. Eu tenho até um curso disso, que é o Extreme Speaker, que é justamente ensinar as pessoas no jeito delas. Eu também tenho, método Fale. Aí, ó, método Fale. No jeito delas, para que elas se expressem, para que elas se comuniquem, né? E não ser formatado, 5 dicas não sei o quê, o hack não sei o que lá, põe a mãozinha aqui, põe a mãozinha ali, não pode aquilo, não pode aquilo. Isso. Né? Eu já tive alunos que o cara falava problema, menos, e às vezes o cara, pô, mas ele tá falando errado. Eu falei assim, tá, mas... Ele tá comunicando? Olha a história do cara. Você acha que eu vou falar pro cara que ele tá falando errado? Se ele já chegou aí, o cara é dono de time de futebol, o cara é dono de aras, o cara é não sei o quê, o cara é deputado não sei da onde, eu vou falar pra ele que Menas tá errado? Eu falei assim, a Cíntia Chagas que diga. Eu não. Chiquíssima. Né? Não eu, entendeu? Meu negócio é outro aqui. Inclusive, só aproveitar, Cíntia Chagas, a gente te quer aqui no Rivotalks também. Venha. Já fica o convite. Mas é chique aqui. A gente talvez faz não ficar suficiente, mas a gente pra faz. ela. Usam sobrancelhas que Não é? abanam. Exatamente. Cílios, né? Cílios que abanam. Cílios que abanam. Mas eu te cortei, Cecília, aí você tá falando que você tá criando ali um prólogo. É por isso, o negócio né? do vendedor, porque muita gente pode achar assim, não, o Ricardo ele na verdade, ele fez um apanhado geral de pensamentos e de pensatas, gosta muito de ler, aprendeu com a mãe dele, saiu reunindo tudo e tá vendendo ideias. Não é um estudioso, não é não, isso daí uma coisa que eu achei muito interessante, que nem eu fiz o pessoal fez um corte e eu tava falando lá no SOS Empreendedor, que o cara tava dizendo assim, eu tô pegando uma grana aqui do meu negócio, aplicando... Eu não lembro se era em bitcoins ou era alguma coisa lá. E eu falei pro cara, você tem que... Pô, eu tive uma pequena rede de loja, eu tocando ela durante 23 anos. E eu falei pro cara, não tem melhor investimento no mundo do que no seu negócio, né? O seu negócio vai te dar aí um giro aí de 10, 15% ao mês. Qualquer situação financeira aí que não tem risco vai te dar isso ao ano. Sim. Né? Então, não tem sentido você tirar dinheiro do seu negócio para botar numa situação de especulação financeira e tal, ou né, os juros ali. E aí um cara veio e fala assim, qual que é a sua propriedade? Quanto é a sua formação para falar sobre tal coisa? E eu entrei até em DM com ele, eu falei, cara, eu tenho isso, tenho essa carteira, blá, 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 estudei isso, blá, 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 estudo com essas pessoas aqui. Então você... tem uma base aí e tal. Então as pessoas, por exemplo, e de novo, é o binário.
né? E é o binário que te coloca numa caixinha. Isso. Que é assim, o Ricardo não minta pra mim. Isso. Então eu tenho que ser o youtuber que faz análise. Isso. Você tá entendendo? Se eu começar a falar de psicanálise, pô, mas como assim? Se eu começar a falar de venda, como assim? Se eu falar sobre... Como assim? Se eu falar de filosofia, eu gosto pra caramba de estudar filosofia e ter esses pensamentos sabe, que vai dar uma epifania. Sim. Eu tenho umas epifanias muito doidas, né? E às vezes eu falo assim, cara, que ideia máxima! Aí de repente eu acho lá um filósofo que 500 anos de Cristo pensou a mesma coisa que eu. E aí eu não sei se eu fico triste ou eu fico feliz. Às vezes eu falo assim, pô, que merda, alguém já pensou, e depois eu falo, mas foi um cara foda lá, entendeu? E aí as pessoas, elas estão de novo sendo treinadas a acreditarem que elas têm que ser um recorte. Elas isso ou aquilo com ele? Cadê o isso ou aquilo? Elas não podem ser mais de uma coisa. Entendi. Elas têm que ser uma única coisa. Dentro da caixinha. Dentro da caixinha. Se você tiver mais outras coisas, a pessoa fala, opa, peraí, mas não, como é que é isso aí? E tem que preencher os pré-requisitos que a própria pessoa espera que aquela de pessoa... E eu percebi que a minha grande... Sabe qual que é a minha grande guarda-chuva? O grande guarda-chuva é comunicação. Sim. Comunicação. Psicanálise é comunicação, a linguagem silenciosa é comunicação. Tanto é que a linguagem silenciosa é o quê? É a análise do discurso. É a análise do discurso, mas não só o discurso, no discurso amplo da linguagem silenciosa, que não é só a palavra dita, mas gestos. É o corpo, é o gesto, a narrativa, o rito da mensagem. O que é o rito da mensagem? É o como você disse antes de começar. Você falou, pô, cadê a jaqueta? Cadê a luva? Cadê o capacete? Agora, se eu tivesse aqui, imagina eu de capacete e luva, alguém ia falar... que esse motoboy tá falando? Não vou ouvir esse motoboy. Claro. Não vou ouvir esse motoboy. Aí eu ponho uma camisa. Tudo comunica. Aí tudo comunica. Isso aqui tá comunicando. Claro. Então o rito da mensagem comunica. Então as pessoas, às vezes elas não conseguem, às vezes, ligar um lé com um cré por conta, de novo, que ouça os nossos especialistas. Isso. Ouça o especialista. Não ouça as pessoas que têm, por exemplo, a cultura geral. Parece que hoje é pecado você ter cultura geral. É pecado. Sim. É pecado você falar de um assunto ao qual você não tem uma formação acadêmica. Você vira bullshiteiro. Mas você estudou durante 10 anos. E às vezes nem isso basta, Ricardo, porque a gente recebeu aqui o psicólogo Léo Freiman, um dos maiores especialistas desse país em relações familiares e comportamento de criança. E o Léo dá umas pedradas nos pais, né? Assim, ele tá sempre chamando os pais na xixa. E não tem xixa. filhos. Não, e a pergunta que mais aparece nos nossos posts do Léo Freiman é: esse homem tem filho para poder falar o que ele tá falando? Um cara que estuda o que estuda há 30 anos, e que trata, pratica, e que cuida, e que pratica. E é reconhecido pelas famílias por ser muito bem sucedido nisso. Pois é, mas aí é justamente aquilo. A popularização do lugar de fala. Isso. Isso, de novo, é de uma insandice tão louca. Interdita e agora, o debate. Não, e agora já vão me bater na cabeça, mas eu tô acostumado. Porque que acontece? Olha qual que é a capacidade, uma das capacidades que nos difere dos animais. É a compaixão. Óbvio. Né? É o altruísmo. É você se colocar no ar do outro. Só um ser humano é capaz de cuidar de outro ser humano. E no sentido de, tipo assim, sentir a dor do outro. Sim, sentir a dor do outro. Os animais até se cuidam um do outro. Mas por uma situação ali que ele fala, cara, é da minha matilha, eu tenho um instinto de preservação e tudo mais. Mas você sentir a dor do outro, você vê uma pessoa chorar e você chorar, você vê um amigo passar e você ficar feliz tanto quanto ele, né? Você olhar para o sul e sua voz embargar, você contando as coisas que você viu ou está pensando. O ser humano faz isso. O ser humano, ele tem essa capacidade de você não precisar sentir aquela dor, mas se compadecer daquela dor. Sim. Mas Ricardo, você nunca vai sentir aquela... Tudo bem, mas isso não me impede de lutar para que aquela pessoa não tenha aquela dor. Então eu disse, eu não preciso estar crucificado para saber que a cruz deve doer pra caramba. Então eu não quero que ninguém seja crucificado. Mas você nunca vai... Tá bom, mas eu tenho a capacidade humana de ter a compaixão.